Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Bom dia, Senhor Jesus. E antes de começarmos este dia, queremos entregar o nosso coração em tuas mãos. Que a tua palavra cure aquilo que ninguém vê. E que hoje o Senhor fale exatamente no lugar da nossa dor. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou Jonas Pinheiro. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Missão Cura-me. Aqui, antes de enfrentar o mundo, de enfrentar as atividades do nosso dia, nos deixemos Deus cuidar primeiro do nosso coração. Hoje quero fazer uma pergunta. Você já teve a sensação de que Deus estava em silêncio justamente no momento em que você mais precisava dele? Você rezou, você esperou, você chorou e parecia que Deus não estava vendo nada. Se hoje você acordou assim, permaneça aqui, permaneça comigo, porque o Espírito Santo preparou este salmo de hoje especialmente para você. Vamos orar com o Salmo 93. E o refrão do nosso salmo hoje é: o Senhor não rejeita o seu povo. Eis que oprimem, Senhor, vosso povo, e humilham a vossa herança. Estrangeiro e viúva trucidam, e assassinam o pobre e o órfão. Eles dizem: o Senhor não nos vê, e o Deus de Jacó não percebe. Estendei, ó estultos do povo, insensatos, quando é que vereis? O que fez o ouvido não ouve? Quem os olhos formou não verá? Quem educa as nações não castiga? Quem os homens ensinam não sabem? O Senhor não rejeita o seu povo e não pode esquecer sua herança. Voltarão a juízo as sentenças. Quem é reto andará na justiça. O Senhor não rejeita o seu povo. Existe uma ferida muito silenciosa dentro do coração de muitos ainda hoje. Essa ferida tem um nome. Essa ferida se chama a rejeição. E era justamente esse sentimento de rejeição que os israelitas, que o povo de Israel se encontravam neste momento. Era essa a sensação, que eles traziam nos seus corações, o sentimento da rejeição, do abandono, do esquecimento. Irmãos, a rejeição, ela não sangra por fora, ela sangra aqui dentro do nosso coração. A rejeição faz nascer uma mentira dentro da nossa alma. A mentira de que fomos esquecidos, de que não somos importantes, de que Deus escolheu cuidar de todos menos de nós. E é exatamente essa mentira que o salmista vem combater hoje. É que a palavra de Deus vem combater para nós. Olha só, enquanto os maus diziam, Deus não está vendo, o salmista responde: como não poderia ver aquele que criou os olhos? Como poderia não ouvir aquele que criou os nossos ouvidos? Pensa nisso, meu irmão. Pensa nisso, minha irmã. Foi Deus quem desenhou cada detalhe da sua vida. Foi Ele quem conheceu a sua voz antes mesmo de você nascer. Você realmente acredita de que Ele não percebe as suas lágrimas, de que Ele não está vendo a situação que você está vivendo hoje, atravessando hoje? Talvez você seja com esse sentimento que estava no coração do povo de Israel.
Existe aqui para nós uma grande diferença, uma enorme diferença entre o silêncio de Deus e a ausência de Deus. Às vezes ele permanece em silêncio, mas nunca foi embora. Ele está aí, ele continua olhando, ele continua vendo. Talvez muitos que estejam aqui agora tenham vivido esse sentimento, passado por situações de abandono, de rejeição, você tenha sido traída, você tenha passado por situações de humilhação, de esquecimento, e a essas experiências fazem nascer uma pergunta dentro de nós. Isso é real. Será que Deus também me rejeitou? Será que Deus também me abandonou? Será que também Deus esqueceu? Hoje, o Espírito Santo responde para nós esta pergunta através deste salmo, através do refrão deste salmo: o Senhor não rejeita o seu povo. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma promessa para mim, é uma promessa para você hoje, meu irmão. Eu quero que você acredite e tome posse desta promessa. Você pode ter sido esquecido por pessoas, pode. Infelizmente, o ser humano tem essa capacidade de rejeitar, de maltratar, de machucar, de ferir, de abrir ferida no coração do outro. Infelizmente, o ser humano tem essa capacidade, mas nunca será esquecido por Deus, porque quem pertence ao Pai jamais é abandonado, jamais é abandonada. Eu quero que você acredite e tome posse dessa promessa de Deus. E vamos entregar todos esses sentimentos agora em oração. Eu convido você a preparar o teu coração para esta oração, entregando a Deus tudo aquilo que está aí dentro de você, que ainda te machuca, que ainda te fere. Excepcionalmente hoje, você que carrega esse sentimento da rejeição, talvez filhos que foram rejeitados pelos próprios pais, foram abandonados, foram dados para adoção. Isso machuca, é triste. Também não sabemos a situação em que vivia os pais, em que vivia as mães. Hoje até quero trazer uma partilha de uma irmãzinha. Ela foi fruto de um estupro e a mãe dela nunca conseguiu libertar aquele trauma. A mãezinha dela, que hoje tem quase 90 anos de idade, nunca se casou. Ela também não se casou, já tem seus mais de 50 anos. Olha só o que um trauma é capaz de fazer no nosso interior. Por isso eu convido você neste momento, com muita coragem, com muita força, a entregar todo esse sentimento de abandono, de rejeição, de traição no coração de Deus. Espírito Santo, entra agora no lugar onde existe dor. Visita, Espírito Santo, as lembranças que ainda machucam. Toca nas rejeições que ainda prendem o nosso coração. Hoje eu renuncio à mentira de que fui esquecido. Repita comigo: Senhor, eu acredito que Tu me vês, que Tu me ouves, que Tu nunca me abandonastes. Pai, eu entrego em Tuas mãos toda injustiça, toda rejeição, toda tristeza, todo o abandono, toda pergunta sem resposta que ainda carrego. Ensina-me a descansar no Teu amor, mesmo quando ainda não sou capaz de compreender os Teus planos. E que hoje eu caminhe na certeza de que os Teus olhos permanecem sobre mim e que o Espírito Santo fortaleça o meu coração para eu viver este dia cheio de paz. Amém. Que o Senhor abençoe a sua mente para que nela habite paz.
Que o Senhor abençoe o seu coração para que jamais lhe falte a esperança. Que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe toda a sua família, para que ela viva debaixo da sua proteção. Que o Senhor fortaleça os seus passos, ilumine as suas decisões e conduza todo o seu dia. E que o Espírito Santo derrame sobre você sabedoria, coragem, consolo e cura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E antes de irmos, guarde esta verdade, meu irmão, minha irmã, aí no teu coração. O silêncio de Deus nunca significou ausência de Deus. Se esta palavra falou com você hoje, escreva aqui nos comentários o refrão desse salmo: o Senhor nunca me rejeitou. Eu vou rezar por cada intenção sua hoje, por cada intenção que você colocar aqui nos comentários. Compartilhe esta oração com alguém que está precisando reencontrar a esperança hoje, alguém que está precisando se libertar do sentimento da rejeição e do abandono. Eu sou Jonas Pinheiro, esta é a missão Cura-me. Se esta oração fez bem ao seu coração, compartilha com alguém. E amanhã, no mesmo horário, teremos mais um encontro. Que o Espírito Santo conduza o seu dia.